Senhores telespectadores, o nosso programa de hoje vai ser aqui no Chiado, no Museu Nacional de Arte Contemporânea. Eu estou aqui, há aqui uma exposição notável que vale a pena ver, e é por isso que eu cá venho. O senhor telespectador, eu falei em museu e está a ver aqui uns fornos, umas paredes de tijolo. Bom, isto é a história do edifício, que também é muito curiosa. Desde o século XIII, desde o tempo do São Francisco de Assis, veio lá o Frei Zacarias, lá da Itália, a tentar em cada reino fazer um conventinho de franciscanos, e aqui já muito longe do centro da cidade, havia para aqui uns montes penhascosos com ribanceiras, uma coisa que ninguém queria, não havia ninguém, e o rei lá lhes deu este bocado, um bocado muito grande, apanhava aqui desde o Calhariz até ali ao início da Baixa, isto era tudo para os frades, e eles fizeram aqui um convento. Esse convento durou muito tempo, teve muito pouca sorte, porque por várias vezes foi completamente consumido por incêndios, depois foi derrubado pelo terrível terremoto de 1755, no tempo de Pombal, e a partir desse desastre do terremoto, ele já não conseguiu pôr-se em pé. Quando veio o liberalismo, todos os bens dos conventos são vendidos em asta pública. Nesta altura já não era longe de Lisboa, no liberalismo isto já era centro da cidade, quase. Portanto, o Estado reservou para si uma parte do convento. Olhem, está lá o Governo Civil de Lisboa, esteve lá durante muitos anos a Biblioteca Nacional, até que foi mudada lá para cima, para o Campo Grande, ainda lá está a Escola de Belas Artes, e este bocado foi vendido à asta pública a um judeu de naturalidade inglesa. Ele, acho que trabalhava em padaria, e o nome que lhe davam era o Abraão Padeiro. O Abraão Padeiro comprou isto, fez aqui uns fornos, isto era uma maravilha de técnica para o tempo, muitos fornos, e aqui cozia a bolacha com que abastecia a Lisboa. Isto é feito, isto deve ter sido feito cerca de 1840, estes fornos. Não deve ter sido muito antes disso. Até que, em 1911, depois da República, resolvem fazer um museu de arte moderna e contemporânea, porque havia o Museu Nacional de Arte Antiga, como sabem está nas Janelas Verdes, é um grande museu, mas havia pintura que não tinha nada a fazer ali, entre aquelas tábuas góticas e quinhentistas, enfim, e barrocas, não. Era outro tipo de pintura, exigia outro tipo de museu, e então o Governo da República instala aqui, um pouco com um espírito provisório, porque isto não era, claro, não era casa para o museu. Bom, de então para cá têm-se feito muitas obras, mas o museu continua muito acanhado, cabe mal aqui, enfim, está aqui, até o acesso é mau, está aqui nesta ruazita, olha, chamavam isto antigamente a Rua do Saco. Rua do Saco, que era um beco sem saída. Chamam-lhe agora Museu do Chiado. Até um pouco para fugir a isto. Museu Nacional de Arte Contemporânea, mas isto tem muita coisa que já não é contemporâneo. Aliás, contemporâneo é o dia de hoje. É o dia que passa. Contemporâneo é um ideal. Mas vim aqui, não foi para mostrar os fornos do padeiro, vem ao fundo uma grande fotografia, e aquela grande fotografia mostra uma figura, enfim, ainda um homem que não é velho, sentado numa bela cadeira estilo império, creio eu, junto de alguns quadros. Atrás está uma tela, uma grande tela, com um retrato. E é importante porque ali vê-se como ele pintava os retratos. Começava pela figura, pela cabeça, que está acabada, está pronta, está como deve ser, e depois o resto era preencher o quadro já. E não tem desenho, é muito importante ver isso. Ele pintava sem um desenho prévio. Isso é muito importante porque hoje, em regra, o desenho precede a pintura. É muito interessante aquele quadro porque o retrato que está atrás dele, que era um ator absolutamente famoso no seu tempo, ele acabou o retrato,
O retrato foi a Paris, a uma exposição, Paris de 1900, e depois, quando o navio vinha de volta, o navio afundou-se e foi para o fundo com os quadros. Portanto, a única indicação que a gente tem desta obra do pintor columbano é realmente aquela fotografia. Dá-nos ali o homem na plenitude do seu talento. Quando ele faz aquilo, já é um homem muito admirado. Devo-lhes dizer que eu ainda conheci Columbano. Parece impossível, mas ainda o conheci. Ele morreu em 1929, quando eu tinha 10 anos, mas ainda conheci Columbano. Bom, e já agora vou-lhes dizer como é que eu conheci Columbano. Ele está ali representado, aquele vulto de cartola e de óculos. Bom, mas isto é um retrato dele em 1885. E este Columbano de que eu lhes vou falar é o Columbano de 1928. Portanto, mais de 40 anos mais tarde. Bom, o que se passa é que em 28, um tio meu, que era aguarelista, expôs no Salão da Sociedade Nacional de Belas Artes, na Rua Barata Salgueiro, um retrato meu. Eu tinha 8 anos, estou, enfim, a olhar o mundo com os meus olhos deslumbrados, e meu tio levou-me à inauguração da exposição. Esperava-se a visita de mestre Columbano, por quem toda a gente então tinha um respeito quase religioso, mestre Columbano. E ele dava a volta à exposição, parava uns instantes junto de cada quadro e seguia, por vezes fazia um comentário, outras vezes não. Ele era homem de poucas palavras, um homem de uma grande severidade, mas parou diante do meu retrato, parou bastante tempo, olhou fixamente e depois disse para o autor: o melhor retrato em aguarela que até hoje vi em Portugal. Bom, o meu tio, que era um homem modesto, ficou atrapalhado com o elogio destes, porque estas palavras vindas da boca de Columbano, isto representava a glória. O meu tio, atrapalhado, diz-me: mas o mestre está a ver o retrato, olha, está aqui o original. Eu ia com ele, era muito pequenino, e pega-me assim na cabeça e aponta para que o mestre desviasse os olhos para mim. E eu, pequenino, ansioso, a olhar, a ver se o mestre se dignava conceder-me um olhar. Nem deu, porque eu estava ali, com os olhos num quadro, disse sim, grande quadro, e deu uns passos e foi olhar para o quadro ao lado. Recordo-me disto perfeitamente, isto nas memórias que estou a escrever, tem um pequeno capítulo, como conheci Columbano. Ele é que não me conheceu a mim, mas é curioso que isto não deixou de influir na minha maneira de apreciar Columbano. Eu vou-lhes mostrar alguns quadros que revelam que, de facto, se trata de um grande pintor em qualquer país do mundo. Este que está diante de nós é o famoso Grupo do Leão. O Leão, não há leão nenhum aqui, é um café de Lisboa, ainda hoje lá está, na Rua 1º de Dezembro, é o Leão de Ouro, e em certo dia da semana juntavam-se lá um grupo de artistas, de pintores, de críticos de arte, de jornalistas, de homens de letras, e acabaram ali à volta de uma mesa, como veem, uns bebem, este aqui está com uma grande caneca de cerveja. E, olhem, junto do Columbano, embaixo, está o irmão, o Rafael Bordal Pinheiro, de quem eu já tenho feito programas. São dois irmãos completamente diferentes, dois grandes homens. Columbano pinta senhores de chapéu alto sobre casaca, é um pintor que vive num mundo de alta burguesia. O irmão faz aqueles bonecos das Caldas, faz aquela louça, aquela cerâmica, faz arte para o povo. Às vezes em casas de pobres camponeses, na parede, um prato que vem das mãos ou da oficina do Rafael Bordal Pinheiro, da louça das Caldas. São duas maneiras de servir o país.
ambas legítimas. Não escondo que eu vou mais pelo caminho de Rafael que pelo caminho do Columbano. Aquele grupo do Leão que acabamos de ver é de 1885. É o mesmo ano em que em Portugal surge o movimento da Vida Nova. A Vida Nova são intelectuais portugueses, tem um papel muito importante aí, Oliveira Martins, e eles são impressionados pela Alemanha, pelo Bismarck, pela importância do executivo, e querem um governo forte, um governo que se deixe de lérias e faça ao país andar para a frente, e apoia o Dom Carlos. É isso que eles chamam a Vida Nova. Mas no mesmo ano ele pintou um quadro íntimo, um quadro secreto, um quadro maldito, mas acho que é um quadro profundo. Ele, nesse ano, ele tinha um sobrinho, e tinha um amigo que dizia muito bem dele, o amigo era o Dom José Pessanha, está aqui, este é que é o Dom José Pessanha. Ele pintou o retrato de Dom José Pessanha, que era crítico e que dizia da obra dele, punha nos píncaros, quando havia muita gente dizia mal, havíamos gente que ele pintava tudo negro, que era um pessimista. Bom, mas o quadro, talvez mais rigorosamente autobiográfico que Columbano pintou foi este. Ele está aqui, está muito à vontade, reparem, é o mesmo que além vimos de Cartola, está aqui, está com a paleta e está a pintar um quadro. Que quadro é que ele está a pintar? A gente não vê, pois ele está do lado de cá, não vê? Vê. Porque tudo quanto a gente faz deixa rasto. Porque na outra parede está um espelho. E aqui, no espelho, está o quadro que ele está a pintar. O quadro, podem vê-lo aqui, é um sobrinho que ele tinha, um sobrinho filho do Rafael, e pintou um lindo quadro. Realmente é um rapaz muito novo, ele também se dedicou às artes, ajudou ainda um bocado o pai, lá nas cerâmicas das Caldas. Está aqui, de perna cruzada, as mãos postas em cima de um joelho, com um ar um bocadinho fatigado e da vaidade deste mundo. Isto é realmente um grande quadro, isto é um grande quadro. E é isto que se vê aqui. Lá está, é o mesmo quadro, está inverso, claro, porque o espelho reflete as coisas ao contrário, e nisso também Columbano faz questão de mostrar. Os espelhos refletem sempre as coisas ao contrário, é um bocado como a crítica, mas aqui tem o que não se pode pôr ao contrário. Isto é essencial. Isto é o que nós somos. Aqui está a caveira, aqui está o homem vivo, aqui está o que o mundo pensa que nós pensamos. À frente está a obra que ele há de fazer e que legará à posteridade. Bom, aqui está um sonho, uma ilusão. Ele chegou a fazer cerâmica, chegou a decorar um vaso. Este vaso, ainda hoje, pertence, está aqui no museu, está guardado aqui no museu, ele chegou a fazer cerâmica. Bom, para mim, este quadro de certo modo, revela este gênio que está preocupado com a própria natureza do conhecimento. De certo modo, eu chamar-lhe-ia um pintor epistemologista. Epistemologia é a ciência do conhecimento. Isto é um pintor filósofo, é um pintor que medita na maneira como o real passa por nós. Olhem, isso se reflete nas paredes do fundo.
Este quadro volta a usar este truque dos espelhos. O quadro é muito interessante, até por uma razão. Isto é de 1880, 2 anos antes, tinha sido publicado em Lisboa e tinha feito imensa sensação um romance de Eça de Queiroz chamado O Primo Basílio. O Primo Basílio é um primo que fez fortuna, chega de fora e vem a Lisboa falar à prima, que está casada, é uma senhora muito respeitável, mas o primo, olha, estas coisas acontecem. Bom, e no livro revelam-se mesmo intimidades que nessa altura eram completamente inconfessáveis, não se diziam a ninguém. Mas ele lá conta isso e foi isso que fez do livro um best-seller, o Primo Basílio. Bom, pois este quadro chama-se A Encantadora Prima. Cá está, a Encantadora Prima é uma respeitável chefe de família. Eu penso que a ideia da família estabelecida é dada por este vulto, uma estátua aqui, talvez seja uma Minerva, não sei, uma Atena, a família. Isto é o salão da família. Um salão que aqui tem um espelho, aqui no móvel tem outro espelho, aquilo ali não sei bem se é um espelho, se é uma gravura, mas tudo isto reflete. E o pequeno e íntimo segredo que vai ligar os dois amantes vai retinir em toda a cidade. É, portanto, a maneira como Columbano leu O Primo Basílio do Eça de Queiroz. Tenho imensa pena de não lhes poder mostrar o retrato de Eça de Queiroz pelo Columbano, como é que este homem, que era muito inteligente, viu Eça de Queiroz. Columbano nunca pinta o que vê, pinta sempre o que pensa. Infelizmente, o quadro, que era muito bom, também foi à Exposição de Paris, em 1900, vinha no mesmo navio e está no fundo do mar, onde hoje já não deve existir. Mas Columbano fica na pintura portuguesa principalmente como um extraordinário autor de retratos. Ele sabia isso. E há uma época da vida em que ele se dedica a fixar a imagem para a posteridade dos grandes vultos do seu tempo. Aqui na exposição está apresentada a grande maioria destes retratos que ele chegou a apresentar numa exposição coletiva, exposição que foi visitada pela família real, fez grande sensação, e os retratos. É muito curioso porque, assim, quem venha aqui muito depressa, entre numa ponta e saia na outra, parece que são todos iguais. Na verdade, são retratos profundamente diferentes. Vejam que Columbano entendeu a alma de cada uma destas figuras. Eu vou começar por uma ponta, é o Guerra Junqueiro ainda jovem, Guerra Junqueiro já célebre pelos seus poemas iconoclastas. O segundo é o poeta António Feijó, de quem realmente Columbano evidentemente gostava. O terceiro é o Coelho de Carvalho. Reparem esta figura assim, grisalha, soturna. Ele era ilustre porque era reitor da Universidade de Coimbra. Mas nessa altura ser reitor da universidade era uma coisa soturna e sombria. O retrato mostra perfeitamente isso. A seguir veio Silva Pinto. Reparem como é diferente. Silva Pinto é um homem notável, foi ele que reuniu os poemas dispersos do Cesário Verde. Agora reparem, este outro retrato é um jovem à moda, um jovem cheio de talento, é nem mais nem menos que Eugênio de Castro, o autor dos O Aristos, um homem também modernista. É evidente que realmente Columbano não percebia bem os versos dele, vê-se por este retrato, mas gostava muito dele. Depois vem outra figura da grande simpatia de Columbano. Reparem, o Jaime Batalha Reis está a olhar para ele como quem diz: dá cá um abraço, meu irmão.
o Jaime Batalha Reis. Que grande retrato que isto é. O outro a seguir já não é tão fraterno. Aquilo é nem mais nem menos que o Fialho de Almeida. O Fialho azedo, cáustico, provocante, um Fialho a dizer mal de toda a gente. Bom, estava na moda e também o pintou. Mas reparem que aquilo não é bem o retrato de um amigo. Não é. A seguir vem o Henrique Lopes de Mendonça, é o autor da letra da portuguesa, Heróis do Mar, Nobre Povo, Nação Valente e Imortal. E é curioso, este Henrique Lopes de Mendonça estava casado com uma irmã do Columbano, era cunhado do Columbano. Eu penso que o espírito da portuguesa, Heróis do Mar, Nobre Povo, passa ainda um bocadinho para os quadros relativos aos Lusíadas que o Columbano vem a pintar. O penúltimo é o Dom João da Câmara, o grande dramaturgo, tanto em voga na época, e depois aquele daquela ponta é o Oliveira Martins. Confesso que aquele retrato me deixou um pouco frustrado, porque Oliveira Martins é uma das inteligências mais cintilantes dos finais do século XIX, um dos homens que viu mais claro, mais fundo na realidade portuguesa, mas Oliveira Martins está ali representado assim como realmente um burocrata obscuro, é um retrato sem talento. Comparem-me aquele Oliveira Martins com o retrato de Antero do Quental. O Antero, todo ele irradia luz. Reparem, é uma lâmpada acesa. Antero, que aliás faz parte da geração, de certo modo, de Oliveira Martins, ambos eles têm ideologias, não são sobreponíveis, mas não são adversárias, como ele pinta Antero e como ele pinta Oliveira Martins. Nesta exposição não se apresenta toda a obra do pintor. É só a primeira fase. Desde que ele começa a pintar, em 1876, ainda muito novinho, até 1900. Ele depois pintou a vida inteira, desde 1900 até que morreu, a 1929. Essa segunda fase da pintura é já menos de ruptura, menos de protesto contra os processos académicos e clássicos. É já uma pintura, digamos, mais conforme ao politicamente correto e estabelecido. Bom, não a expuseram toda, porque realmente o museu é pequeno, não havia paredes que chegassem para tudo, mas prometem apresentar também essa segunda fase numa exposição mais tarde. Eu penso que este quadro, junto ao qual estou, que é já de 1890, marca bem a mudança de Columbano de uma fase para outra fase. Isto representa Camões, aquele homem que ela está, seria o Camões. Reparem, é um Camões sem coroa de louro, é um Camões sem a pala no olho, é um Camões sem a armadura, é um Camões, até há quem diga que não era o Camões. Há quem diga que aquilo é um retrato do João de Deus, que era amigo dele. Bom, de qualquer maneira, é um Camões do modelo que ele arranjou ali e que de camoniano não tem nada. Representa o Camões na invocação dos Lusíadas a dizer às Tágides: e vós, Tágides minhas, que em mim tendes criado um novo engenho ardente, dai-me um estilo novo e sublimado, bom, um estilo que possa realmente comover o mundo. E é muito curioso que nessas estrofes ele diz até isto: dai-me igual canto aos feitos da famosa gente vossa, que amar tanto ajuda, que se espalhe e se canta no universo, se tão sublime preço cabe em verso,
Quer dizer, ele pede às Tágides que lhe deem um canto que possa tornar conhecido em todo o universo os feitos da gente das Tágides. Ora, a gente das Tágides era a família Noronha, a quem ele serviu e que depois o perseguiu. O quadro, como veem, isto pertence ao Museu Grão Vasco, é célebre, bom, mas já está muito longe da intimidade, do rigor psicológico. Nem o Camões é Camões. Eu acho que nem estas musas são mulheres. Decididamente, Columbano não era tão exato e prescrutador a pintar os corpos das mulheres quanto era ao descobrir as almas dos intelectuais, seus amigos.